Eu quero chamar o primeiro palestrante. Posicione aí, DJ, que o cara é o mestre da finança, velho. Eu falo para você, ele está me ajudando com esse evento aqui. Ele tem feito um trabalho fantástico. E sei que vocês vão aprender muito com ele. Eu quero chamar. Solta a música aí, DJ. O primeiro palestrante. O homem tem várias empresas, é um empreendedor serial, tá? Tem vários negócios. Ele mora em outra cidade, mas eu fiquei sabendo que ele acabou de alugar um apartamento aqui em Alphaville. Vai começar a pôr os pés aqui. Eu quero chamar com vocês meu amigo Everton. Chega aí, Everton. Investir em você, de mudar de vida, e eu tenho certeza que você vai sair daqui bem diferente de como você chegou. Aqui nós vamos tratar de diversos temas, agora nós vamos falar de inteligência financeira, e é algo que faz parte da vida de todos vocês. Todos nós estamos com a nossa vida atrelada à área financeira. Você conhece alguém que fica correndo atrás do dinheiro o tempo todo e o dinheiro correndo dessa pessoa? E essa pessoa não alcança, eu espero que essa pessoa não seja você, mas se por acaso for você, hoje essa realidade vai mudar. Hoje vai mudar, porque dentro da inteligência financeira e dentro de todo o conteúdo que você vai receber aqui, que serão vários códigos, certamente vai desbloquear muitas áreas relevantes da sua vida. Na área financeira, você vai aprender um pouco sobre princípios, um pouco sobre valores, um pouco sobre método e também sobre propósito. Quando você ativa tudo isso na sua vida, você para de correr atrás do dinheiro. Sabe o que acontece? O dinheiro começa a correr atrás de você. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor, elas nos perseguirão e nos alcançarão. Quem quer ser alcançado pelas bênçãos de Deus aí? É desse jeito. A primeira coisa que você tem que fazer é ativar a sua identidade. É conhecer um pouco mais a respeito de você mesmo. Você tem uma certidão de nascimento cravada nos céus que te dá a condição de ser filho de Deus. Isso está lá no código de Gênesis 1:26. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus com o propósito de liderar e de governar nessa terra. É isso, essa é a sua identidade. Você foi chamado para prosperar. Fala assim, eu fui chamado para prosperar. Se as coisas não estão bem na sua vida, se você não está prosperando, se as coisas não estão dando certo, tem alguma coisa errada que precisa ser ajustado rápido. É igual um carro. Quem tem carro aqui, levanta a mão. O que você faz se o seu carro começar a dar um barulho, começar a bater, começar a fazer alguma coisa estranha? O que você faz rápido? Você leva na oficina. Você não fica andando de uma forma desajustada com o seu carro. Na sua vida financeira é a mesma coisa. Se não está dando certo, se está ruim, se você está se esforçando muito para colher muito pouco, tem alguma coisa errada. Está na hora de parar tudo. Parar tudo para fazer um grande reparo. Então, primeiro você tem que entender que o correto, o normal é você estar prosperando, é a sua vida financeira está bem. Isso é o correto. Se não estiver assim, tem alguma coisa desajustada que precisa ser ajustado. Então, ativar a identidade. Eu sou filho de Deus e fui chamado para prosperar, estou aqui na terra para governar. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai entender bem sobre isso. Você tem que acreditar naquilo que foi gerado na eternidade a seu respeito. Se você fizer isso, você deu o primeiro passo para organizar sua vida financeira e para prosperar, não só com inteligência financeira, mas também em todas as áreas da sua vida. Então, eu vou passar para você uma formulazinha, já que a gente tem pouco tempo, para você seguir essa fórmula, né? Seguir essa fórmula para você poder tomar decisões financeiras relevantes na sua vida e começar a melhorar. A fórmula é simples, é CC2. Pode anotar aí se você quiser, tá? A fórmula é CC2. E o primeiro C significa conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento de coisas que você ainda talvez não saiba. Então, eu vou dar alguns exemplos para você. Se nós formos falar da área corporativa, da área empresarial, nós vamos falar de alguns instrumentos que avaliam realmente o desempenho de negócio, o desempenho da empresa. Você tem que ter noção disso. Tem que ter noção disso. Por exemplo, um balanço patrimonial. Um balanço patrimonial é uma foto de uma empresa. Você tira uma foto em determinado período e aquele balanço te apresenta índices econômicos e financeiros que vão avaliar
como que aquela empresa está. Por exemplo, o índice de liquidez corrente, liquidez seca, grau de endividamento, alavancagem, imobilização do patrimônio líquido. Termos técnicos, eu sei, mas que eles vão te dar números que são indicadores que vão mostrar se a empresa está bem ou estar mal. Você não pode ter uma empresa e ficar com ela desordenada. Os índices de um balanço, eles são como um hemograma. Quem já fez hemograma aí? Quem já fez? O hemograma mede o quê? Colesterol, glicose, mais o quê? Tem uns negócios lá, né? Que você sabe, né? Vai medindo o quê? As suas taxas, para dizer se você está bem ou se você está mal. Uma pessoa que tem uma empresa e não avalia pelos índices corretos, não faz uma mensuração, é como se você tivesse com um diabetes, se fosse uma pessoa diabética, tivesse com uma diabetes lá no alto, 500, 600, não se desse conta disso e continuasse ali comendo açúcar, carboidrato e tudo que é ruim só para piorar a situação. As pessoas muitas vezes têm empresas que estão com indicadores ruins e elas não trabalham para fortalecer aqueles indicadores, pelo contrário, elas trabalham para piorar aqueles indicadores. Eu tive uma experiência dando uma consultoria numa empresa, em que depois que eu montei um diagnóstico financeiro da empresa, o dono da empresa sentou comigo, eu não tinha conversado com ele ainda, e ele me perguntou assim, Everton, eu vou quebrar? A minha empresa vai quebrar? E eu falei assim, não, de forma nenhuma. A sua empresa já quebrou há 6 meses atrás, você não se deu conta disso. Já acabou, já está 6 meses. O que nós vamos fazer aqui é tentar recuperar alguns ativos, eliminar alguns passivos, mas já entrar na fase de liquidação. Porque ele não se atentou para os indicadores da empresa dele. E tem outros também, tem o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Se você aprender a cruzar o DRE com o DFC, você vai aprender que empresas lucrativas, e uma empresa que dá muito lucro, ela pode falir ou não, gente? Pode. Muitas vezes a empresa ela está dando lucro e ela está quase falindo. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso aqui, mas depois a gente pode conversar no intervalo, eu posso te explicar sobre isso. Então, o DRE mostra o lucro, o DFC mostra a geração de caixa. Toda empresa é uma fábrica de dinheiro, ela precisa fabricar dinheiro. Então, o DFC vai mostrar a fabricação de dinheiro dentro do grau operacional, econômico, financeiro, de uma forma muito separada. E outros instrumentos, vou dar alguns exemplos para vocês. Se você vai investir em alguma coisa, você tem que aprender a calcular o payback, que é o prazo de retorno do investimento, o payback descontado, que vai considerar a taxa de financeira em relação ao tempo, VPL, tem também indicadores como, vamos pegar aqui, o fortalecimento da marca, o brand, e tem indicadores ligados a custos, centro de custos, margem de contribuição, formação de preço de venda. São conceitos que nós precisamos conhecer para saber como que vamos trabalhar a gestão das nossas empresas. Através desses conceitos, através da aplicação desses métodos, através dos indicadores gerados por esses relatórios de centro de custo, por exemplo, você vai conseguir realmente saber se o seu negócio está indo bem ou está indo mal. Eu fui consultor do Sebrae por mais de 10 anos. E nesse período de consultoria, eu atendi centenas, de verdade, centenas de empresas, muitas empresas mesmo, de diversos segmentos, de diversas atividades econômicas. E na maioria dessas empresas, os empresários não conheciam absolutamente nada. Sabe o que é você pegar uma pessoa que está vendendo um produto por R$50 e você perguntar assim, quanto é que custou fabricar esse produto? A pessoa não tem nem noção de quanto custou. E eu pergunto, como é que você chegou ao preço de R$50 para vender? É o preço que o mercado vende. O mercado realmente ele estabelece um teto, mas o custo estabelece o seu piso. E a diferença entre o custo e o teto é chamado de margem de contribuição. A margem de contribuição é responsável pelo pagamento das despesas fixas, e isso tem que ser muito bem mensurado. Então, eu estou passando para vocês rapidamente, para que vocês tenham noção dos bastidores do que é administrar uma empresa do ponto de vista financeiro. Agora, o conhecimento ele é importante? É claro, ele é muito importante, mas ele não é o mais importante. O primeiro C do conhecimento não é aquilo que vai te levar à prosperidade. Eu quero que você entenda isso. Conhecimento é bom, mas se isso te levasse à prosperidade e à riqueza, todos os professores de finanças seriam ricos, é ou não é? Todos os professores de finanças seriam ricos, mas não são ricos, nem todos são, talvez a minoria pode até ser, porque o conhecimento, ele não é tudo. O que realmente vai mudar a história da sua vida do ponto de vista financeiro são as crenças, que aí é o outro C. As crenças, elas vão te levar para um outro nível. Se você quer ter uma profissão,
vai para a faculdade, faz um curso, vai para um MBA, vai fazer algum curso na área acadêmica, você vai ter uma profissão. Agora, se você quer construir riqueza, não é por aí. A construção de riqueza, você vai buscar alguém que já faz aquilo que você quer fazer, que já ganha o que você quer ganhar, que já tem a vida que você quer ter. Você vai modelar, vai pegar os códigos, vai aprender o que essa pessoa está fazendo e você vai fazer igual. Isso, o nome disso aí é mentoria. Você vai trabalhar, vai fazer mentoria. Isso é que vai te levar. Agora, isso não está no campo do conhecimento, está no campo das crenças. Sabe por quê? Porque alguém com muito conhecimento, que manja tudo isso que eu falei aqui, que sabe de tudo isso, alguém com muito conhecimento, pode não conseguir aplicar esse conhecimento porque tem crenças que limitam, porque tem medo de dar errado, não vai abrir um negócio nunca porque tem medo de quebrar, não vai fazer algo nunca porque tem medo de não dar certo, tem medo de ser criticado. Então, as crenças, elas podem bloquear totalmente o conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento e não tem crença, não avança. Agora, uma pessoa que tem crença e não tem conhecimento, ela avança. Porque o conhecimento, se você não tem, você pode contratar alguém que tem, é ou não é, gente? Você pode contratar alguém que tem. Eu criei uma fintech, que hoje vale milhões de reais, trabalha aí no Brasil todo, e é uma empresa digital, e eu não sei nada de programação, não entendo nada de programação, da parte de desenvolvimento de software, mas eu contratei uma equipe de programadores, contratei um grupo de pessoas, contratei back-end, front-end, juntei ali com um grupo de sócios, nós montamos uma fintech e a empresa está rodando, está trabalhando. Então, naquilo que você não consegue aplicar o conhecimento, você tem alguém que sabe, você pega aquela pessoa, traz para o seu time, você modela, você aprende, você entende. Não tecnicamente, eu não sei ainda programar, mas a lógica da programação eu consegui aprender para poder desenvolver isso junto com o meu time. Então, o conhecimento, ele é importante, mas ele não é tudo. Agora, a crença, sim, a crença, ela é fundamental. Então, eu coloquei CC2, por quê? Porque a crença, ela se divide em dois tipos de crença. A primeira crença, ela é emocional. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 4:12, fala o seguinte: a palavra de Deus, ela é cortante como uma espada de dois gumes, ela é apta para dividir a alma e o espírito e discernir os propósitos e pensamentos do coração humano. É muito claro na palavra de Deus que existe a alma e existe o espírito. Nós somos um ser formado em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então, quando nós falamos de crença, nós estamos falando em 2 tipos de crença, algo espiritual e algo emocional. Uma crença emocional, ela pode te limitar, porque ela está ligada à sua capacidade em você achar que não tem capacidade para desenvolver algo. Ou seja, me falta capacidade, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Você começa a ter bloqueios dado a alguma incapacidade em razão de quê? De experiências que você teve, da forma como você foi criado, da forma como você foi educado, alguma tradição, alguma coisa cultural, isso pode te bloquear. E ainda com o conhecimento, você pode não avançar se você não tiver as suas crenças emocionais desbloqueadas. Aquela crença, por exemplo, do medo de ser reprovado, do medo de ser criticado, essa crença pode deixar você realmente totalmente paralisado. Eu tinha essa crença, pessoal, eu tinha muitas crenças limitantes dentro dessa área. Eu vou falar para vocês algumas. Eu acreditava que os ricos eram soberbos. Eu acreditava que a riqueza era algo distante porque ela tinha seus malefícios. Por exemplo, eu ficava pensando assim, o que é melhor, ser rico ou ter saúde? Porque para você construir a riqueza, você vai perder sua saúde trabalhando demais. O que é melhor, ser rico ou ter paz? Porque para você ser rico, você vai ter muitas coisas para fazer, você não vai ter paz, não vai ter descanso. E isso sempre me afastou da riqueza, isso sempre me afastou realmente da prosperidade, porque na minha cabeça, na minha crença limitante, eu sempre tinha a opção de fazer uma coisa ou outra. Ou seja, para mim ser rico, eu vou perder a paz. Para mim ser rico, eu vou perder a saúde. E, na verdade, não é isso, não é nada disso. Eu consegui desbloquear entendendo que eu tenho acesso as duas coisas. Eu tenho acesso à riqueza junto com a saúde, eu tenho acesso da riqueza junto com a paz, eu tenho acesso da riqueza junto com a prosperidade, que é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Isso é um direito, isso faz parte de um estilo de vida, você constrói isso, você constrói. Então, tudo isso faz parte de uma
crença que se você liberar e se você desbloquear, você está apto para alcançar realmente o próximo nível. Então eu consegui desbloquear isso e a minha vida começou a destravar. Porque quando eu olhava para uma pessoa que tinha posses, eu achava que aquilo não era bom, porque aquilo custava algo muito alto para aquela pessoa, e na verdade não é nada disso. Sabia que a soberba e a arrogância, ela não tem a ver com o estado financeiro da pessoa? Existe rico soberbo, sim ou não? E existe pobre soberbo? Existe, né? Existe rico arrogante, sim ou não? E existe pobre arrogante? Existe, porque isso é uma condição do espírito, não é uma condição do bolso, sabe? Isso é uma condição do espírito da pessoa, não é uma condição do bolso. Então, todo esse aspecto me afastava, eu consegui desbloquear isso. Agora, isso é o meu C1, que é o C do emocional, agora o outro é o espiritual. Preste atenção nisso. No espiritual, você gera as coisas que você quer. Você chama à existência aquilo que não existe. A fé, ela declara coisas que ainda não são como se elas já fossem. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, que a fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção daquilo que você ainda não vê. Então, pela fé, você chama à existência aquilo que você está projetando, aquilo que você está querendo, e você cria uma realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha primeira faculdade, eu sou contador, sou advogado, sou especialista em finanças. Então, na minha primeira faculdade, que foi de Ciências Contábeis, eu viajava 4 horas por dia para poder estudar. 4 horas por dia eu estava viajando e eu pegava um ônibus da prefeitura. Era muito difícil porque o ônibus era muito velho, muito sujo, eu não podia tomar banho, não tinha dinheiro para comer na faculdade. Era um período muito difícil. No meu primeiro ano de faculdade, eu fiquei devendo 10 mensalidades. Quantos meses tem um ano, gente? 12. Eu fiquei devendo quanto? Dá para você ter noção como é que era a minha vida financeira na época, né? Só negociando com o diretor da faculdade, cheque promissório, aquela vida toda. E, de repente, eu estava sentado num banquinho lá, no murinho da faculdade, e a minha vida, assim, toda, né, de pé a cabeça, e eu vi um professor chegando. Ele chegou bonitão, cabelo com gel, arrumado, de blazer lá, com uma pastinha na mão, naquela época usava pastinha ainda, né? Uma pastinha na mão, carro zero, encostou e saiu e entrou na faculdade. Eu olhei para ele e falei assim, eu não aceito menos do que isso. Eu vou ser esse cara. Eu vou chegar onde esse cara chegou. Eu falei isso no meu coração e aquilo foi gerando e eu fui estudando, fui trabalhando, fui desenvolvendo várias atividades, virei perito contábil, Sebrae, muitas coisas. Terminei a faculdade não devendo nada. E passou algum tempo, eu estava dando aula na faculdade, eu estava com carro zero, eu estava bem vestido, eu estava do jeito que havia programado e eu não tinha me dado conta daquilo. E quando eu estava um dia entrando no carro, saindo da escola, depois de terminar a aula, eu parei, congelei e falei, meu Deus, aconteceu. Aconteceu aquilo que foi gerado. Aconteceu aquilo que eu engravidei daquela realidade e agora aquela realidade chegou, ela já aconteceu. Então, aquilo me mostrou o poder da fé diante de circunstâncias adversas. Você é capaz de criar qualquer coisa. É capaz de gerar qualquer tipo de realidade para a sua vida. Uma mudança, ela vai acontecer se ela primeiro acontecer dentro de você. Se ela primeiro acontecer no seu espírito, se ela primeiro for gerada dentro de você. E foi aquilo que aconteceu. Aquela mudança gerou. Aquele tempo passou e eu estava ali como professor. Aí eu descobri uma coisa importante, peguei um código poderoso. Aquela sua meta, aquele seu desejo, aquilo que você criar, aquela realidade extraordinária que você projetar, isso é o piso e não o teto. Porque eu cheguei à condição de professor universitário e eu olhei para aquilo e falei assim, eu não quero isso mais não, eu quero uma coisa melhor, eu quero ir para outro nível, eu não vou ficar aqui, eu não quero ganhar esse salário. Eu não quero ficar toda noite tendo que vir nesse lugar. Eu quero liberdade de tempo, eu quero liberdade financeira e eu quero liberdade geográfica. A liberdade financeira é diferente da estabilidade financeira. A estabilidade financeira, você tem um dinheiro para pagar suas contas. A liberdade financeira, você se esforça para gastar o tanto que você ganha e não consegue, de tanto que você ganha. Sabe? Então, essa é a diferença. Você vai gerar essa realidade dentro de você. E eu quero fazer um exercício rápido com você aqui agora, para a gente poder encerrar. Fica de pé aí, por favor. Você veio aqui para mudar de vida, sim ou não? Sim. Feche seus olhos, então. Feche seus olhos rapidamente. Do mesmo jeito que eu fiz, do mesmo jeito que aconteceu comigo, do mesmo jeito que foi gerado no meu coração, eu quero que você agora gere uma realidade para você. Eu quero que você agora engravide daquilo que você realmente tem buscado,
tem falado com Deus, tem precisado tanto, aquilo que faz parte da sua vida, a sua semente. Eu quero que você agora saia daqui com essa semente no seu coração. Que a sua vida agora seja cheia, cheia da presença de Deus. E que você agora, pela fé, alcance aquilo que você tanto deseja. Visualiza agora você, já tomando posse dessa realidade que você tem projetado. Visualiza agora você já recebendo aquilo que você tanto quer. Você já vivendo essa vida que você tanto espera. Visualiza isso em você agora. Olha você, olha onde que você está, olha as pessoas que estão com você, olha realmente como é que você está feliz, como é que você está desfrutando, olha a nova realidade que chegou até o seu coração e até a sua vida. Agora eu quero que você multiplica isso por 10. Eu quero que você eleva isso a 10 vezes mais. A 10 vezes mais. Porque isso que você projetou não é o seu teto, é o seu piso. É só mais um nível que você vai alcançar. E eu quero que você multiplica por 10 vezes mais. E agora você se vê novamente. Vê onde você está, vê o que você está fazendo. Olha para o semblante, olha para a alegria do seu rosto. Olha realmente para o que você está vivendo naquele momento. As pessoas que estão com você. Repara na sua roupa, repara o carro que você está andando. A casa que você tem. As viagens que você está fazendo. E agora, por fim, eu quero que você aumenta 10 vezes mais. Eu quero que você aumenta 10 vezes mais, porque não há limites para o Criador te abençoar. Não há limites para a prosperidade chegar à sua vida. Se você tem propósito, se você tem vida, não há limites para você alcançar o extraordinário. Para você avançar para níveis muito superiores àqueles que você tem hoje. Olha para dentro de você e veja Deus se alegrando, Deus realmente se regozijando. Veja como que você vai poder abençoar pessoas, como que você vai ser um investidor do reino de Deus, como que você vai transmitir a mensagem, como que as pessoas vão querer te modelar. Hoje você está modelando alguém, mas alguém vai te modelar, pessoas vão te modelar, as pessoas vão gostar de você ao ponto de querer ouvir tudo que você fala, ler tudo que você escreve, compartilhar da realidade que você tem com outras pessoas. Você é a imagem e criação de Deus. Você é a essência do Pai. Você é a menina dos olhos de Deus. E aquilo que você tem tanto projetado, Deus está te dando agora 1000 vezes mais. Que você agora possa receber isso em nome de Jesus, na sua vida, no seu coração. Que você agora possa receber isso como uma verdade, como uma realidade forte dentro de você. Respira fundo. Respira fundo. Abra os seus olhos. Fala assim: já aconteceu, já deu certo, eu tomo posse, é para mim, é para minha vida. Que Deus abençoe vocês.